quero apresentar a você o meu livro. Está separado já, com o título Mentoria para Pregadores. Leia, interprete e aplique melhor os seus sermões. É um manual básico para aquele que ainda não sabe pregar, mas tem um desejo, e também ainda que não queira ser um pregador, mas deseja ler e entender a Bíblia, que eu te oriento, entre muitas coisas, a ler a Bíblia de uma maneira correta, para você chegar ao entendimento, a você montar um sermão, a você introduzir e desenvolver uma mensagem. Custa R$25, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Também eu tenho um segundo título, esse daqui alguns já conhecem, com o tema Água Ele Ainda Transforma em Vinho, baseado em João 2, quando Jesus operou o seu primeiro milagre. Aqui eu falo sobre as fases do casamento, a fase do vinho bom, do vinho ruim, quando ele chega na água. Você vai descobrir o porquê o vinho acaba em um relacionamento. Isso independente de ser casado ou não. Cada um 25, mas se você quiser levar os dois, você poderá ser abençoado por R$40, tá bom? Me abençoando e sendo abençoado, tá? Queridos, quem encontrou, diga amém. Amém. Segunda carta de Pedro, o capítulo 3, versículo 8 nos diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém, queridos? Eu gostaria que você olhasse para uma pessoa que está ao seu lado e dissesse assim: não se apegue ao tempo. Mas diga com autoridade: não se apegue ao tempo. Creia na promessa. Por favor, se assente, de preferência dando glória a Deus. Só não toca nada com Lá menor, tá? Se alguém chorar aqui no fogo da palavra, a gente conversa depois, tá? Aleluia! Queridos, nós acabamos de ler um texto, o qual o apóstolo Pedro resolveu escrevê-lo para aqueles irmãos e aquelas irmãs que estavam dispersos pelo mundo da época, dispersos por causa da perseguição, dispersos por causa dos confrontos familiares, uma vez que resolveram servir a Cristo. Pedro escreveu, de acordo com ele mesmo, nos dias do versículo 1, aos que juntamente com os apóstolos alcançaram a fé. Isso quer dizer que Pedro está escrevendo àqueles que não apenas começaram a caminhada com ele e os demais apóstolos, mas aqueles que muito provavelmente foram evangelizados e conheceram o Senhor Jesus pelas pregações dos apóstolos. Estes estavam sendo bombardeados por falsas doutrinas. Satanás, nas suas estratégias, agora resolveu atacar a igreja também do lado de dentro. A igreja já era atacada do lado de fora, por intermédio dos judeus, que, movidos por inveja, mandavam prender, denunciavam os irmãos, e também pelo Império Romano, que se despertou
logo cedo, entendendo que a igreja não era mais uma ramificação do judaísmo, tal qual o farisaísmo, o grupo dos essênios, dos saduceus, mas era algo totalmente diferente, que pregava uma mensagem diferente. Na verdade, a mensagem era a mesma, mas trazia a mensagem com uma revelação que os judeus ainda não tinham tido, e a revelação era Jesus Cristo. A mensagem que eles pregavam fazia sentido a todo o Novo Testamento, ao Antigo Testamento, simplesmente porque eles pegaram a pessoa de Jesus. Nós podemos dizer que a pessoa de Jesus é a peça fundamental para nós compreendermos o Antigo Testamento. E era exatamente a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus que trazia todo o diferencial, não somente para a pregação, mas também para a prática da fé cristã. E a igreja, então, por muito tempo foi somente perseguida do lado de fora, com esses ataques por parte dos judeus e dos romanos. Mas agora Satanás, ele ampliou seu campo de atuação e ele resolveu atuar dentro das igrejas. E aí alguém pode dizer, mas como pode Satanás atuar dentro das igrejas? Os corações que ele encontrou um campo fértil para agir, para trabalhar, foi o coração dos falsos mestres. Estes haviam em parte saído do judaísmo, outros do helenismo, e com as suas filosofias, com a sua sabedoria, procuravam, sem o auxílio e as lentes do Espírito Santo, entender as Sagradas Escrituras. Como sem o auxílio do Espírito Santo, a interpretação ela passa a ser uma mera explicação de um texto qualquer. Eles então achavam que estavam ensinando a verdade, mas eles estavam repletos de engano, e eles queriam transmitir este engano às igrejas. E o apóstolo Pedro e os demais identificaram que a igreja não foi vencida de fora para dentro, mas se eles não tomassem o cuidado, a igreja seria destruída de dentro para fora, por causa dos falsos ensinamentos. É tão fácil uma igreja ser destruída, um povo ser destruído com um falso ensinamento, porque o Senhor Jesus nos comparou a ovelhas, e enquanto ovelhas nós somos totalmente dependentes da figura do pastor. Pensando nisso que Davi, ao escrever o Salmo 23, ele disse que o Senhor era o seu pastor. Ali no momento ele se coloca como uma ovelha em relação ao seu pastor, e da metade do Salmo 23 até o final ele se coloca na posição de um convidado para uma festa, e ele coloca o Senhor como anfitrião dessa festa. E é por isso que ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Davi, ele se coloca na posição de uma ovelha porque ele conhecia muito bem essa espécie de animal que era totalmente dependente. Comia se o pastor desse, bebia se o pastor desse. A ovelha, ela não tem autonomia, ela simplesmente come o que está diante de si. É por isso que o trabalho de pastor era muito penoso, porque ele tinha que procurar um pasto melhor, ele tinha que examinar o pasto, porque a ovelha simplesmente sairia comendo, e nesse comer, e nessa comilança, ela poderia comer qualquer coisa. Então, se ela morresse, se ela se infectasse, o pastor chamava para si toda a responsabilidade. Então é muito fácil uma igreja ser destruída a partir de um falso ensinamento, porque os que ouvem, os ensinadores, estão ali para se alimentar, estão ali para se nutrir espiritualmente. Mas a Bíblia, ela é tão perfeita que ela nos dá alguns padrões para nós desobedecermos a lógica, para nós sairmos da rotina. E Paulo nos mostrou em uma das suas viagens, isso foi registrado por Lucas em Atos capítulo 16,
que alguns irmãos que estavam em uma cidade grega chamada Bereia, ao ouvirem a mensagem do apóstolo Paulo, tiveram uma postura diferente de todas as pessoas até então. Paulo, enquanto pregava, esses irmãos, diz a Bíblia que eles conferiram nas escrituras para saber se estava de acordo. Então Paulo falava e eles corriam nas escrituras para conferir, sem perder a atenção no que estava sendo dito e retendo as verdades, se alimentando. E é interessante isso, porque quanto mais nós respeitamos alguém, mais autoridade nós lhe damos sobre nós. E aí nós não julgamos, nós não questionamos e partimos do princípio que tudo que vem dessa pessoa deve ser aceito. Os irmãos de Bereia nos deram um exemplo. Esses irmãos aqui, com a sua atitude, nos ensinaram a não recebermos nada se não for do céu, a não recebermos nada se não for de Deus. Se for de Deus, a gente recebe. Se for de Deus, a gente se alimenta. Se for de Deus, vai servir para nutrir o nosso corpo espiritual. Mas se não for de Deus, o próprio Paulo disse: pode ser eu ou qualquer outro dos apóstolos, ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho, deve ser rejeitado. Quem come um pasto verdejante selecionado pelo pastor dos pastores não come as comidas que aí fora são oferecidas. Aleluia! Tem muita gente doente na igreja porque está se alimentando nas redes sociais. As redes sociais viraram como fast food. Em um minuto, em um rios, tem gente chorando, tem gente falando em língua estranha, tem gente achando que aquela mensagem irá alimentá-lo todo mês. Não, não. Eu ainda digo como salmista, no Salmo 119, no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu ainda falo como salmista no versículo 9 do Salmo 111: como purificará o mancebo o seu caminho, observando a palavra. É a palavra que fortalece, é a palavra que edifica, é a palavra que nos nutre espiritualmente. Mas muitos daqueles irmãos eram como bebês, eram como crianças, e se alimentavam de tudo que era dado. E aí Pedro resolveu escrever para alertar acerca dos falsos mestres, acerca dos falsos ensinadores. Estes é muito fácil identificá-los, pois não somente um, mas diversas pessoas nos traçaram o seu perfil. Se nós observarmos, João os chamou de raça de víboras. João não chamou o povo que ia para se batizar de raça de víboras e com isso os fez se arrepender. Não, quem ia pela palavra se arrependia e descia as águas batismais, por João era batizado, por João era amparado. Muitos desses foram feitos seus discípulos e estiveram com ele até o momento em que Jesus começou o seu ministério. Mas os falsos mestres, os falsos ensinadores, os fariseus, os escribas, os saduceus, que ensinavam, mas a prática da sua vida não estava de acordo com os seus ensinamentos. João olhou para eles e disse: raça de víboras, quem disse para vocês que vocês fugirão da ira vindoura? É João dizendo assim: vocês apontam o dedo, vocês condenam, mas quem falou que vocês fugirão da ira vindoura? Então João traçou a personalidade dos falsos mestres. Eles são como cobras, eles são como serpentes, eles são como víboras. Ou seja, o veneno de um falso mestre, ele é mortal, ele é letal,
mensagem mal ensinada, ela tem o poder da morte, enquanto a verdadeira palavra que emana do trono da graça tem o poder da vida, tem o poder da cura, tem o poder da restauração, tem o poder da libertação. Aleluia! Uma palavra dita por um falso mestre, ela tem o poder da morte, ela tem o poder da destruição, é um poder devastador. João definiu a característica ao chamá-los de víboras. Jesus também teve no seu ministério de enfrentar os falsos ensinadores, os falsos mestres. Em Mateus capítulo 23, Jesus dedicou um capítulo inteiro para falar da hipocrisia dos falsos mestres fariseus. Jesus os chamou de condutores cegos. É Jesus dizendo: como que vocês querem guiar o povo, sendo que vocês são cegos? Ou seja, um falso mestre é aquele que ensina a verdade, mas não é orientado por essa verdade. Ele aponta o caminho, mas ele não anda no caminho. Será que você compreende isso? É Jesus dizendo assim: ambos cairão no buraco, porque ambos não conseguem enxergar aonde estão pisando. É justamente para ter certeza de onde colocava os pés, uma vez que na época ninguém se dava o luxo de ficar queimando azeite a noite inteira, para que isso não acontecesse. E caso você precisasse fazer alguma obra, algum trabalho durante a noite, para você não encher uma lamparina inteira, desperdiçar azeite para iluminar o seu caminho, é que fabricavam lâmpadas pequenas, lâmpadas que eram amarradas no tornozelo, e conforme as pessoas pisavam no chão, aonde ela deveria pisar era iluminado. Quem tem essa preocupação é porque além de andar, além de caminhar, ele quer chegar. Só que ele não quer chegar tropeçando, ele não quer chegar se machucando. Ele quer chegar como? Pisando firme. Ele quer chegar como? Na certeza de que estará íntegro fisicamente. Foi pensando nisso que o salmista olhou para a palavra no Salmo 119, no versículo 105, e disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos serve como farol. Quando você não souber para onde ir, a palavra de Deus ainda me dará direção. Quando você não souber aonde pisar os pés, a palavra de Deus te dará firmeza. Se você veio aqui sem uma direção e em busca de uma direção, o Senhor Deus hoje te orienta pela palavra. Só a palavra te dá certeza de pôr os pés em lugares seguros. Somente a palavra não te permite tropeçar. Jesus também os chamou de hipócritas. Aleluia! O hipócrita é aquele que tem várias facetas. Observe que Deus deu testemunho de Jó. Normalmente, quando nós ouvimos uma pessoa dar testemunho de outra, a primeira coisa que nós temos o desejo é de conhecer este alguém, dado o testemunho, dada a apresentação. Mas as pessoas, por mais que nos conheçam, elas podem se enganar. De repente, o testemunho que alguém então procure não seja o testemunho dos amigos, mas seja o testemunho de alguém mais próximo. Se for casado, vai buscar o testemunho do cônjuge. Porque é interessante uma coisa: todo mundo que morre vira santo, todo mundo que morre era boa pessoa, todo mundo que morre era bem visto, tá? Mas dependendo de quem você perguntar, já rasga
que sofria na mão do marido, para ver se ela vai ou não vai falar a verdade. Veja o testemunho da mulher viúva no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Ela procurou o profeta e ela disse assim: o meu marido, teu servo, está morto. Olha ela dando testemunho do marido mesmo depois de morto. Meu marido era crente, meu marido era teu servo, morreu, mas era crente. Ou seja, ainda assim, mesmo quem vive conosco debaixo do mesmo teto pode se enganar ao nosso respeito. Nós podemos duvidar de quem fale bem, até mesmo de quem está debaixo do seu telhado. Porém, então, o testemunho de quem nós iremos procurar? Porque certamente, se nós formos permitir a pessoa mesmo se apresentar, ela irá falar o melhor de si. Quer ver as pessoas travarem? Se você nunca passou por isso em uma entrevista de emprego, escute o que eu vou lhe falar. Experimenta só o entrevistador chegar e falar assim: me fale 3 qualidades suas. Ai, irmão, a pessoa já estufa o peito e fala só 3. Se você quiser 10, eu mando 10 aqui sem pensar. A pessoa, ela fala sem raciocinar as 3 qualidades. Agora, quer ver a pessoa patinar? É quando ela for confrontada com a pergunta: fale 3 defeitos seus. Por quê? Porque nós não lidamos bem com defeitos. Se for para falar de nós mesmos, nós iremos falar o melhor. É justamente por isso que os provérbios judaicos combatiam isso e falavam assim: fale, louvem-te os lábios do estranho e não os teus mesmos. O que isso quer dizer? Se for para alguém falar bem, que sejam os outros, mas não seja você. Que fale que você é o quarto na Trindade, que fale que você é tão santo que se abrir a boca a terra treme, mas não fale você de você mesmo. Jesus, sabendo disso, olhou para os falsos mestres e disse assim: eu não falo de mim mesmo, é o meu Pai que testifica de mim. Aleluia, glória a Deus. Se nem Jesus falou dele mesmo, por que é que nós iremos falar de nós mesmos? Pois veja vocês que Deus, irmãos, o amigo pode se enganar, a mulher, o cônjuge, os filhos podem se enganar, até mesmo você, em uma alta apresentação, pode se enganar. Agora eu quero ver Deus se enganar. Deus olhou para Satanás e disse: está vendo meu servo Jó? Ele não é hipócrita, ele é sincero. Uma das raízes que dá significado, uma das histórias que dá significado para a palavra sinceridade, vem do mundo latino. Quando os artistas, os atores se apresentavam no mundo romano, eles usavam uma máscara de cera. Então a plateia, após assistir a apresentação, querendo conhecer o ator, começava a gritar: sincera, sincera, sincera. Ou seja, arranca a máscara que nós queremos te ver, arranca a máscara que nós queremos te conhecer. O sincero não usa máscara. Deus olhou e disse: Jó não usa máscara. Quando ele chamou os fariseus de hipócrita, eles disse assim: o que adianta trabalhar com a verdade, mas não ser transformado por ela e ter que usar máscara? Nesta noite, permita a palavra arrancar as máscaras. Do bom homem, a máscara da boa mulher, a máscara do homem de Deus, a máscara da mulher de Deus. Não, diante de Deus não adianta usar máscara. Quando o rosto de Moisés brilhou, ele colocou um véu, porque não dava para as pessoas olharem no seu rosto por causa do brilho da glória de Deus. Mas quando ele se apresentava diante do Senhor, ele tirava o véu, ainda que ele continuasse com o véu. Deus é aquele que contempla além do véu. O salmista Davi disse no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, me cercas por detrás
O Senhor tudo conhece. O Senhor tudo contempla. Não dá para fugir de Deus. Não dá para se esconder de Deus. Não dá para usar máscara na presença de Deus. Sabe o que é isso? A presença de Deus é o lugar de você dar nome aos pecados. De você não só dar nome aos pecados, mas você dar o endereço de onde aconteceram, o horário em que aconteceram, como aconteceram. Precisa de Deus, é o lugar de você falar a verdade. Os falsos mestres, eles escondiam, e Jesus nos chamou de hipócritas. Ainda sobre a personalidade deles, Paulo, que também enfrentou duros problemas, os chamou de lobos cruéis. E Paulo disse assim: eles não perdoarão o rebanho. Jesus os chamou de ladrões e salteadores. Veja como Judas os chamou. Judas, no versículo 12, ele chamou os falsos mestres de nuvens sem água, levada pelo vento de uma para baixo. O que Judas quis dizer ao chamar os falsos mestres de nuvens sem água? Ele quis dizer, são nuvens que prometem chuva, mas não tem chuva. Falso mestre promete, mas não tem nada para dar. Falso mestre promete porta aberta e ela não abre. Falso mestre profetiza mudança de vida e ela não muda. Falso mestre profetiza cura e ela não acontece. Agora esse Jesus, ele é tão maravilhoso que quem procura pegar a verdade do jeito que ela é não só impactado por ela, mas o mal que tiver na sua vida, a palavra vai de encontro e transforma. Se a palavra for pregada do jeito que ela ainda cura, ela ainda renova, ela ainda restaura, em nome de Jesus. Se você crê, levante a sua mão, porque enquanto ela que prega, o Espírito de Deus ministra no meu coração. Estou curando aqui nesta noite, seja curado pelo poder da palavra. Oh meu Deus, eu contemplo o sangue e o Senhor purificando o sangue, o Senhor colocando a mão no sangue. O médico pode dizer que o mal está no sangue, mas o Deus que deu a vida e fez o sangue correr na veia é o Deus que purifica. Pedro os chamou de árvores, Judas os chamou de árvores murchas, infrutíferas, ondas impetuosas do mar. Aleluia! As ondas, elas são inconstantes, elas são bravias. O falso mestre, ele é inconstante. Por quê? O falso mestre, ele está agarrado no que é material. Ele é materialista, o seu ensino é materialista. E as pessoas que o ouvem se tornam materialistas. E o materialista, ele tem medo de perder o que tem. O materialista, ele só crê naquilo que ele vê. Ele só crê naquilo que ele apalpa. Se não for real, se não for possível, ele vê. Se não for possível, ele toca. Se o tempo passar e o que foi prometido não se cumprir, o materialista reclama, o materialista murmura, o materialista abandona tudo, sai da igreja, larga Jesus. Pedro, escrevendo à igreja, disse assim: estes daí andam fazendo uma pergunta: onde está a promessa da sua vida? Aleluia! Porque desde a antiguidade
morreram, tudo permanece do mesmo jeito. Veja bem, Pedro não está escrevendo no final do século como João. Pedro morreu aproximadamente na década de 60 depois de Cristo. Isso quer dizer que tinham passado aproximadamente uns 30 anos desde a morte e ressurreição. Estes daqui estavam aguardando há 30 anos aproximadamente a promessa que o Senhor fez: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar outro no meu lugar, mas daqui a pouco eu estou voltando também. Aleluia. Jesus foi recebido no céu e eles correram para o cenáculo. E lá eles ficaram aguardando quando o Espírito Santo desceu e todos foram batizados do Espírito Santo. Se havia dúvidas quando eles entraram no cenáculo de que Jesus voltaria, não deu mais para duvidar. Porque eu observo vocês que ao passo que uma promessa se cumpre, ela fortalece outras. Quando Jesus morreu, por quê? Eles perderam a esperança, porque com aquela morte eles não só haviam perdido o que eles tinham deixado atrás, porque eles deixaram emprego, eles deixaram família, eles deixaram amigos. Com a morte de Jesus eles não perdiam somente o que ficou para trás, eles perdiam o que vinha para frente, a esperança de uma vida futura. Então, se ele morreu, o que será do amanhã? Aí, irmão, de repente Jesus aparece. Quando Jesus aparece, eles reacenderam no coração a chama de uma promessa. E qual era a próxima promessa? A descida do Espírito Santo. Então, o que moveu eles ao cenáculo foi a certeza de que durante 40 dias eles não falavam com um fantasma, eles falavam com o próprio Cristo, eles falavam com o próprio Senhor. Então eu creio que um animou o outro a entrar no cenáculo, porque Jesus se despediu de um local aonde estavam somente os 11 apóstolos. Como foi parar 120 dentro do cenáculo? É porque eles convenceram 109. Aleluia. Ele foi, mas ele volta. Aleluia. E quando ele foi e cumpriu a primeira, a segunda ele vai cumprir também. Quem creu na primeira entrou no cenáculo para receber a segunda. E quando o Espírito Santo desceu e batizou os 120 que estavam lá, eu tenho certeza que eles saíram assim: agora é hora da gente pregar. Porque se ele cumpriu a primeira, se ele cumpriu a segunda, daqui a pouco ele aparece por aí, daqui a pouco ele volta aí. Os irmãos que saíram do cenáculo não esperavam Jesus para daqui 100 anos, eles esperavam Jesus para agora. É por isso que quem aceitava Jesus não ficava enrolando, decidindo se ia batizar ou não, se a melhor coisa era descer as águas ou não. Quem aceitava Jesus já entendia a urgência do arrebatamento e falava: eu não quero ficar fora disso por nada. Já descia a água, já começava a pregar, porque eles entendiam que existia a urgência da pregação. Ninguém naquela época esperava Jesus para daqui a pouco, eles esperavam Jesus para agora. Quer ver a prova? Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica e da cidade de Corinto acerca do arrebatamento, ele disse assim: quando a trombeta soar, nós os que estivermos vivos. Ele não falou assim: aqueles que estiverem vivos serão transformados e nós iremos ressuscitar. Não, ele disse assim: nós os que estivermos vivos. Eu tenho certeza que até a hora em que a espada do soldado estava na garganta do apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Perdeu, morreu sem esperança? Não, porque
Filho de Deus e ressuscitarão para a vida. Por que aqueles irmãos não temiam a morte? Porque eles sabiam que morto ou vivo, a promessa ia se cumprir. Tem muita gente que crê em algo que eu discuti ontem com alguns amigos lá na sala de teologia. Quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Depende. Por quê? Se estiver no centro da vontade de Deus, não vai morrer, porque Deus não falaria que faria para não cumprir. Está no centro da vontade de Deus? Então fica tranquilo. Pode acontecer qualquer coisa, Deus vai te preservar para cumprir a promessa. Agora, Deus fez a promessa, você não está no centro da vontade de Deus, aí fique alerta, você está correndo perigo. Pode ser a promessa que for. Você vai para o caixão com promessa e tudo. Você vai descer 7 palmos com promessa e tudo. Promessa do que você imaginar. De ser pastor, presidente, de ser pregador, de ser missionário. Vai descer a cova com 1 quilo de promessa que te fizeram. Se você não tiver no centro da vontade de Deus. Agora, quer saber uma coisa particular? Minha. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, irmãos. Se a trombeta tocar agora, não interessa o que foi prometido, fica para lá. Eu quero a promessa maior. Eu não troco o céu por casa nova. Eu não troco o céu por carro. Eu não troco o céu por nada. Levanta a mão se você também não troca. Os falsos mestres polarizavam a igreja com seus ensinamentos, questionando: onde está a promessa da vida? 30 anos só. Imagina hoje, 2000 anos depois. Como os apóstolos conseguiram segurar a fé da igreja? Se 30 anos depois a coisa já estava séria, como que a gente chegou 2000 anos depois? Porque a diferença é muito grande. 30 anos o pessoal não estava resistindo. Já passaram 2000. E a gente está aqui ainda, irmão. Glória a Deus. Até parece que fomos nós que visitamos o túmulo e o encontramos vazio. Até parece que fomos nós que nos assentamos naquela fogueira que ele preparou para Pedro. Assou peixe, cozinhou pão e disse: vem comer. Até parece que fomos nós que tocamos a ferida igual Tomé fez. Até parece que fomos nós que o vimos deixar essa terra e ser recebido pelos anjos do céu. É verdade, não fomos nós, mas a promessa que ele quer nos alcança. Ele pensava em você, quando ele fez a promessa. Fazemos parte de tudo isso. Aleluia! Oh, glória! Fazemos parte de tudo isso. Como conseguiram preservar o impacto dessa notícia? Eu tenho certeza que se você ligar a televisão agora e for dito nos jornais que Putin ordenou um ataque a alguma cidade da Ucrânia, do jeito que você ligou a televisão e olhou, você vai dar meia volta na sala, vai fazer o que você estava fazendo e quer dizer que você é indiferente àquilo? Não. Mas quer dizer que toda notícia, por mais forte que seja, em algum momento ela perde impacto. Observe nós, a geração do coronavírus. Quando estava morrendo 100 por dia, a gente estava desesperado. Quando começou a morrer 1000 por dia, ele estava tranquilo. Não era para ser o contrário. Não, mas é porque de tanto falar, perde o impacto, perde a força. Eu só posso crer que arrebatamento nunca foi uma notícia
tipo de mensagem não será com outra coisa que ele irá se alegrar. Qualquer outra coisa que o fizer se alegrar será passageiro, mas a notícia do céu é eterna. A notícia do céu é eterna, quer dizer que a alegria também é eterna. Mas como se com 30 as relações já estavam para ruir, como me seguraram até agora, 2000 anos depois, Pedro falou bem assim, chamou os irmãos e falou assim: irmãos, sejamos racionais. Vamos ser racionais, vamos pensar. Vocês estão vendo esses céus e essa terra foram criados pelo quê? Pela palavra. O mundo que agora existe foi criado pela palavra. E aí Pedro diz assim: e esta mesma terra será destruída, seus elementos se desfarão no fogo, pelo poder da mesma palavra. A mesma palavra que deu ordem para que fosse criado é a palavra que dará ordem para que tudo seja destruído, e tudo se reserva como tesouro para o dia do julgamento. Então é Pedro dizendo assim: a palavra ela tem o poder de criar, a palavra ela tem o poder de preservar, e a palavra ela tem o poder de consumir. Se nós entendemos que Deus é a própria palavra, então Deus é o Deus que cria, é o Deus que forma, é o Deus que preserva, é o Deus que consome. Quando Deus quer criar, ninguém impede, ninguém destrói. Quando Deus quer preservar, ninguém corrompe, porque Deus está preservando. Quer ver o que aconteceu na sarça? Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. Moisés olhou e falou assim: oxe, não vai se virar em cinza não, não vai se desfazer não. Por que não ia se desfazer em cinza? Se Moisés não chega perto da sarça para saber o que estava acontecendo, ela ia continuar queimando e Deus não ia falar nada, porque Deus só falou quando ele se aproximou. Se Moisés não chega perto, a sarça ia estar queimando até agora, mas não ia desfazer, porque fogo de Deus, poder de Deus não mata, não destrói. Poder de Deus preserva, a palavra de Deus preserva. Quem olha para você diz assim: está no meio do fogo, está no meio da luta, está no meio da guerra, só que Deus está olhando e está dizendo: não, eu estou preservando, eu estou cuidando, eu estou amparando. E aí o apóstolo Pedro, ele vai nos dizer assim, eu acho que eu consegui. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer assim, na sua palavra: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Deus tanto faz. 1000 anos, um dia. Se nós tentarmos interpretar isso aqui literalmente, quer dizer então que Deus e a crucificação se passaram 2 dias. Não dá para a gente entender isso aqui literalmente. É o apóstolo Pedro dizendo assim: Deus ele não sofre com o tempo. Deus não trabalha de acordo com o nosso tempo. Então, se Deus não trabalha de acordo ao nosso tempo, e já se passaram tanto tempo e Deus ainda não fez, nós temos que ter uma esperança. Quando Ele prometeu, Ele sabia o momento exato de cumprir. Então, o que nós temos que fazer? Aguardar e crer. Não vamos nos aprender o tempo, porque o elemento tempo nos atrapalha. O elemento tempo nos traz ansiedade. O tempo nos traz dor. Quando nós passamos a observar o tempo, a nossa vida acaba. Eu tenho por certo que, independente de como foi a sua infância, independente que a infância é a fase
alegria, é a fase da festa, é o momento onde o único verbo que a criança sabe conjugar é o brincar. Observe que se ela acordar às 7 da manhã, 6 horas, a mãe gritar e falar assim: vem pra dentro, menino, toma banho pra jantar, a fala na boca da criança vai ser a mesma. Eu nem brinquei, eu acabei de sair. Ela não está mentindo, a questão é que ela não observou o tempo. E se nós fizéssemos uma pesquisa aqui, talvez a maior parte das pessoas diria: eu sinto saudade de quando eu era criança, eu sinto saudade de quando eu era pequeno, eu não tinha responsabilidades, eu não precisava trabalhar para comer, para me vestir. Agora observe como é uma única frase nos nossos lábios. Nós, ao dizermos hoje é dia 30 de junho, eu tenho certeza que já teve gente hoje que falou assim: nossa, junho passou que eu nem vi, já está na metade do ano, meu Deus, daqui a pouco Papai Noel está tocando sino e eu nem me preparei, já estamos em 2023. A questão é que as tribulações desta vida nos faz ficar de olho no relógio, e quanto mais você olha para o relógio, mais o tempo passa. É por isso que Jesus disse: quer entrar no reino dos céus, seja igual uma criança. Para de olhar para o tempo, segura a promessa. Creia na promessa. Deus fez uma promessa para Abraão. Aleluia. Sara aos 60 anos, ele aos 75 aproximadamente, de lhe dar filhos. 25 anos se passaram, o casal está desesperado, o casal está em pânico. Olha o que o tempo faz conosco. 75 anos, agora, 25 anos depois, está mais difícil o milagre acontecer agora ou depois? Porque com 75 ou com 100 não é velho do mesmo jeito. 60 ou 90 é velho do mesmo jeito. Não mudou nada. Se está difícil hoje, impossível hoje, vai ser impossível daqui 100 anos. Então o Deus que prometeu hoje sendo impossível, é o Deus que vai cumprir amanhã sendo impossível do mesmo jeito. E aí Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É Pedro dizendo assim: a razão dele não ter voltado ainda é porque ele é longânimo. Do tempo que separa a promessa até o cumprimento, no meio, Deus não está sendo tardio, no meio, Deus está sendo longânimo. Imagina só, se a igreja, ao ser batizada em Atos 2, quando os discípulos de lá saíssem, Jesus voltasse naquela hora, a igreja seria arrebatada? Seria arrebatada. Se tivesse 11, era a igreja. Se tivesse 120, era a igreja. Se tivesse 3.000, era a igreja. A promessa estaria se cumprindo. Mas Deus, no seu eterno amor, resolveu não voltar no primeiro século da igreja. Há 2000 anos ele ainda não voltou. E se ele já tivesse voltado, você não teria recebido a oportunidade que você recebeu. A longanimidade de Deus te trouxe aqui. A longanimidade de Deus te deu a oportunidade de estar aqui. Olha para você e fala assim: o que você está fazendo na igreja? Já pegou tanto, diga-se, estou lá por causa da longanimidade. Sabe o que é isso? Ele me deu tempo para se achegar. Ele me deu tempo para se arrepender. Ele me deu tempo para mudar de ideia. Ele me deu tempo para pegar um novo caminho. Ele me deu tempo para morar no céu. Ele me deu tempo
por isso que Pedro falou assim: não é em razão da sua longanimidade que nós iremos viver de qualquer jeito, é aproveitar a longanimidade na presença de Deus, não é fora de Deus, porque eu não posso vacilar, porque o dia do Senhor virá como ladrão da noite, o dia do Senhor virá no momento em que ninguém há de se esperar. É por isso que ele disse assim: havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Agora olha para cá, que coisa forte. Olha isso aqui no versículo 12: aguardando, diga comigo, aguardando. E apressando-vos. Vai aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. Isso daqui no mínimo é contraditório. Porque não dá para aguardar e apressar. Meu Deus. Ou aguarda ou apressa. Meu Deus. Não dá. Confusão é essa. Que é isso? Se mandou aguardar, então vamos aguardar. Se mandou apressar, vamos apressar. Mas Pedro fez um jogo de palavras e ele disse assim: havendo pois de perecer todas essas coisas, já que tudo por essa palavra há de se destruir, que tipo de gente você quer ser? Que tipo de crente você quer ser? Meu Deus. Aleluia! E aí, se santifica ou se suja? Se envolve ou se apaga? Aí ele olha para quem resolveu se santificar, para quem resolveu ficar na posição e aproveitar a oportunidade, e ele disse assim: aguardando e apressando-vos. Ou seja, eu aguardo ele, mas eu me apresso. Eu aguardo porque ele disse: vou voltar, então eu abro mão, continuo crendo, estou esperando, mas eu me apresso para fazer o seu agrado, eu me apresso para correr para a sua presença, eu me apresso para fazer a sua vontade, eu me apresso para se santificar. Não dá para se santificar amanhã, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Se apresse. Se você o aguarda, se você o aguarda, se apresse. Se apresse. Oração não pode ser projeto, porque projeto a gente põe no papel, determina datas, só aí você já perdeu tempo até executar. Oração não pode ser projeto. Oração tem que ser vida. Santidade, vida. Compromisso com Deus, vida. O céu não espera esse ano terminar para você resolver tudo que tem que resolver, para a partir de janeiro as coisas começarem a se organizar. O céu não espera você terminar o ensino médio. O céu não espera você sair da faculdade. O céu não espera você casar. O céu não espera ter filhos crescerem. Ou você toma uma posição hoje, ou ele volta como ladrão. Porque graça, ou você desperta, ou você desperta. Mas Deus nesta noite te chacoalha dizendo: eu estou voltando para arrebatar a minha igreja. Eu estou voltando. Deixa o povo ser edificado com a sua voz. Poderia estar em qualquer outro lugar, sua glória me atrai, tua presença me atrai, com medo de esconder, com medo de não ver, a sua glória me atrair, tua presença me atrair. É cansar saber que o fogo não se consome, minha voz que sai dentro de me atrair, o meu coração que voa até que descobri que um dia todo
presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Nós vamos orar por você. Vale mais do que a fama e o dinheiro. Os jovens cantam essa voz. Vem mais uma vez. Jovens faz tudo. E vem mais uma vez. Os obreiros me ajudam aqui, vem coração sobreiro. Faz Mas, quem estiver aqui, vem por oração. Vem interceder por essa juventude, vem. Os jovens na oração, nós somos obreiros. Olha, põe as mãos, os obreiros. Os obreiros, vem orar. Põe as mãos e ora. Todo meu ser faz eu ter